Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Focando Eletro. E no vídeo de hoje vamos contar a nossa experiência com o ar-condicionado Extreme Save Connect da Midea, na versão Black Edition, tendo um visual elegante e moderno que é na cor preta, que proporciona um toque mais sofisticado para o ambiente. E esse nosso modelo aqui é na versão quente e frio de 18.000 BTUs, mas acho importante comentar que esse modelo também está disponível nas potências de 12.000, 18.000 e 24.000 BTUs. Só que até onde a gente pesquisou, essa versão Black Edition só está disponível na versão quente e frio. Mas de qualquer forma, já adianto para vocês que esse ar-condicionado da Midea surpreendeu bastante. Lembrando que para quem estiver interessado, vamos deixar aqui no campo da descrição os links de lojas que estão vendendo esse produto por um bom preço e sites confiáveis. Mas se você gosta de economizar, eu te convido para entrar no nosso grupo exclusivo de ofertas aqui do canal, pois se esse modelo de ar-condicionado ou outros produtos entrarem em promoção, a gente vai estar te avisando em primeira mão. E para você entrar, você pode estar escaneando com o seu celular o QR Code que está passando aqui na tela, ou então clicando no link que vai estar fixado no campo de comentários e no campo de descrição também neste vídeo. Algo válido de comentar que durante a instalação desse ar-condicionado é necessário instalar o módulo Wi-Fi que vem dentro dessa caixinha, e ele é bem parecido com o pendrive. Como o nosso já está instalado lá, a gente vai estar colocando aqui na tela uma imagem para vocês conferirem. E é importante que vocês lembrarem o técnico para instalar esse módulo no equipamento. E sobre o visual da unidade interna, com certeza é o que mais se destaca desse modelo. Eu pessoalmente gosto bastante dessa cor preta e ele deixa o produto com uma cara mais premium em comparação aos modelos tradicionais na cor branca. E a parte da construção do equipamento está muito bem feita. O plástico é de boa qualidade e a tampa frontal tem um acabamento que até parece vidro, mas é uma espécie de acrílico que achei que deixou o visual bem bonito. E na parte interna, ele possui dois filtros que podem ser retirados para lavar com água e sabão neutro, além também de mais dois filtros menores que geralmente são responsáveis por eliminar os vírus, bactérias e impurezas do ar. Porém, eles não são laváveis e devem ser substituídos de tempos em tempos. E a unidade externa também achei que está bem construída. Ela é do modelo quadrado, que é bem mais robusto e mais silencioso ao se comparar com os modelos redondos do tipo barril, e também conta com uma capa para proteger a conexão e utiliza o gás refrigerante R32, que é a opção mais ecológica atualmente. E uma tecnologia que a Midea traz nesse modelo é a proteção de grafeno, que diz ser 5 vezes mais resistentes à corrosão do que a proteção dourada e 12 vezes em relação à proteção azul. E uma coisa que eu percebi foi que a serpentina ela fica bem exposta na parte de trás. E eu sei que é a área que geralmente fica mais protegida pela parede, mas eu acho que seria interessante adicionar uma proteção extra. Alguma coisa como uma grade ou uma tela já serviria como uma proteção e segurança extra ali, principalmente na hora da instalação do equipamento. Sobre as dimensões, vamos deixar aqui na tela para vocês conferirem as medidas da unidade interna e externa. Lembrando que essas medidas são referentes a essa máquina aqui de 18.000 BTUs. E outro detalhe importante é sobre a garantia de 1 ano em todo o equipamento, que ela só é válida quando a instalação é feita por uma empresa ou técnico credenciado, além de seguir as recomendações do manual para uma instalação correta. Mas caso você não realize a instalação com o credenciado, a garantia é de apenas 90 dias. E o mesmo vale para a garantia de 10 anos do compressor inverter. Por isso, eu acho que é interessante cotar o valor que um credenciado cobra, pois dependendo do valor, pode acabar valendo a pena por conta da garantia. Falando um pouco agora sobre o controle remoto. O visual dele eu achei bem bonito, porém eu acho que por se tratar de uma versão Black Edition, faria mais sentido se o controle fosse na cor preta, assim como a máquina. E além do tamanho dele, que poderia ser um pouquinho menor. Mas algo que eu gostei do controle é que o visor dele é iluminado e facilita quando a gente quer ajustar, mudar a temperatura em um ambiente mais escuro. E a marca também mandou um suporte para o controle para ser fixado na parede caso você preferir. E aqui na parte do controle nós temos o botão de liga e desliga, temos o botão modo para escolher também entre os modos automático, resfriar, desumidificar, aquecer ou ventilar, e o botão também de economia de energia. E nos botões direcionais, que fica logo abaixo, a gente consegue estar configurando para cima e para baixo, que é feito o ajuste de temperatura, que varia entre 16 a 30 graus, e à direita fica as funções extras de brisa, indireto, dormir, siga-me e Wi-Fi. Lembrando que após você selecionar uma função, você precisa clicar no botão OK para confirmar e o ar-condicionado fazer o ajuste. E à esquerda é possível configurar um time para ligar e desligar, além também de controlar a ventilação, a oscilação das aletas, função Ion Turbo, desligar o visor e autolimpeza. Agora, uma coisa que incomodou um pouco referente ao controle, o alcance dele é declarado ser de 8 metros. Porém, ele não responde tão bem, porque quando a gente está fazendo os comandos aqui para configurar o ar,
a gente precisa estar apontando para onde aparece a temperatura, que é ali onde fica a parte do sensor que vai estar reconhecendo o controle. Porém, esse nosso modelo, ele possui conectividade via Wi-Fi, então a gente consegue estar configurando no aplicativo Smart Home da própria mídia, e por lá é bem completo, a gente consegue mexer em todas as funcionalidades e facilita bastante no nosso dia a dia. E o aplicativo, ele é excelente, mas teve 4 funções em especial que chamaram bastante atenção no próprio aplicativo Smart Home da mídia. E a primeira função é o monitoramento de operação, onde é possível ver a evolução na temperatura ao longo de todo o tempo que o equipamento ficou ligado. A segunda função é o monitoramento de consumo de energia, que mostra quantas horas o equipamento ficou ligado no total e quanto de energia foi consumido, e além também de apresentar o consumo atual em tempo real. E a terceira função foi a facilidade de criar rotinas de automação para ligar e desligar o aparelho de forma bem personalizada. E isso sem precisar de um assistente virtual, como Alexa ou Google Assistente. E já a quarta função foi o sono com AI, onde você pode personalizar a temperatura desejada de hora em hora durante o seu período de sono, no qual também pode ser ajustado entre 4 a 12 horas. E agora falando da parte mais importante, será que esse ar-condicionado da mídia gela bem? E disso não tenho do que reclamar, pois ficamos todos muito satisfeitos com o desempenho dessa máquina, pois aqui na minha região, em Santa Catarina, está fazendo muito calor nos últimos dias, e esse modelo da mídia não nos decepcionou em nenhum momento. Para vocês terem uma ideia, em 30 minutos de funcionamento já é o suficiente para gelar todo o nosso ambiente aqui de 22 metros quadrados, e se ativar o modo turbo ele consegue gelar ainda mais rápido. E isso também considerando que o nosso ambiente aqui tem bastante janelas e pega bastante sol. E em um dos nossos testes de refrigeração, a gente configurou a temperatura para 23 graus na ventilação alta em um dia que estava um pouco mais de 30 graus. E após 1 hora, a temperatura do ambiente baixou para 23 graus, como a gente havia programado. E para vocês terem uma ideia, a temperatura de saída aqui do ar no ar-condicionado atingiu temperaturas ainda mais baixas. E esse modelo também conta com aquecimento, e a gente testou poucas vezes nesse modo por conta do calor excessivo. Mas em um dos nossos testes, a gente ajustou o ar-condicionado na temperatura de 30 graus, e em 30 minutos já foi suficiente para o nosso ambiente ficar bem abafado. No entanto, agora no verão não é a melhor época para a gente fazer esse tipo de teste, mas a gente já conseguiu ter uma noção do potencial de aquecimento dessa máquina. E o fluxo de ventilação também é muito bom. Na velocidade alta, no modo turbo, ele atinge velocidades bem satisfatórias. E agora sobre o consumo de energia. Por ser um modelo inverter, ele já é bem mais econômico. Que para quem não sabe, o compressor inverter, ele se ajusta à velocidade da rotação dele conforme a demanda, e assim ele consegue estar sendo mais eficiente, pois ele vai estar variando ali a rotação do compressor para operar em diferentes intensidades, o que economiza energia e reduz o desgaste. Bem diferente do modelo de compressor convencional, do modelo on-off, pois assim que ele atinge a temperatura alvo, ele vai desligar o compressor. E assim que a temperatura do ambiente elevar a temperatura, ele vai ligar novamente o compressor, fazendo com que ele fique ligando e desligando a todo momento, constantemente. Isso então dá mais desgaste na máquina e consequentemente vai gastar mais energia também. E além disso, esse equipamento da mídia, ele recebeu o selo classe A do Inmetro, consumindo 650,7 kWh por ano, que se a gente dividir por 12, vai ficar 54,22 kWh por mês, e com IDRS de 6,70 Wh. E com relação à média de valores, a gente não vai abordar esse ponto, pois o consumo de um ar-condicionado ele depende de vários fatores, como por exemplo a temperatura interna programada, a temperatura externa também, e também além da variação da temperatura do dia, e também da quantidade de horas de uso. Ou seja, ao longo de todo o ano o consumo vai variar bastante, e o cálculo que o Metro faz para chegar nesses valores das etiquetas, ele é bem complexo, mas para quem tem interesse em conferir, é na portaria de número 234. Mas vale lembrar que o índice IDRS, que é o índice de resfriamento sazonal, ele é o valor mais importante, e é ele que determina a classificação energética e a certificação da Procel, ou seja, quanto maior esse número, mais eficiente é o aparelho. Mas caso você queira saber do consumo real, procure um eletricista para instalar um medidor no seu ar-condicionado junto com o disjuntor, ou então alguns modelos eles contam com conexão Wi-Fi
e vai gerar os gráficos bem interessantes que você pode conferir aí o consumo que está tendo. No caso desse aparelho da mídia, ele tem esses gráficos no próprio aplicativo Smart Home. E falando agora sobre o preço desse ar-condicionado, na loja oficial da mídia, esse modelo de ar-condicionado de 18.000 BTUs está saindo por volta de R$ 5.400. Mas se você quer economizar dinheiro, a minha dica é acompanhar o nosso grupo de ofertas exclusivo aqui do canal, porque sempre que esse ar-condicionado da mídia ou de outras marcas entrarem em promoção, a gente vai estar te avisando em primeira mão por lá. E inclusive esse ar-condicionado que está aqui com a gente foi comprado por conta de uma promoção publicada lá no nosso grupo. E a gente vai deixar o link para você entrar aqui no campo da descrição e comentar nesse vídeo. Ou se você estiver com o seu celular, estiver assistindo o vídeo na televisão, tem um QR Code que você pode estar escaneando e entrar diretamente no nosso grupo. Mas se você já está com pressa e quer comprar agora o ar-condicionado, também vai ter links aqui na descrição de lojas confiáveis que estão vendendo este modelo por um bom preço. Mas e depois de todas essas informações, será que vale a pena investir nesse ar-condicionado da mídia? E sim, pessoal, achamos que vale muito a pena investir nesse modelo, pois esse equipamento ele é bem completo, possui várias funcionalidades e tecnologias, e além do excelente desempenho com um visual exclusivo e moderno. Mas e você, curtiu esse ar-condicionado da mídia? Conte pra gente aqui no campo dos comentários. E por hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final. Se curtiu, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!